Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Vocês podem encontrar como interações ecológicas ou interações biológicas, tudo bem? E a gente tem algumas divisões, algumas classificações para essas relações, né? Então eu coloquei aqui em azul para vocês. Nós temos relações intraespecíficas. Então, quando eu tenho espécies iguais, né, que vão estar nessa relação, nessa interação. Eu tenho interespecíficas, que são espécies diferentes que vão se relacionar, e essas aí elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Se elas forem harmônicas, né, eu tenho vantagem para os dois indivíduos, né, para as duas, pode ser duas espécies, ou vantagem para um e nulo para o outro, não vai ter diferença para o outro, vai ser indiferente. Tá? Se ela for desarmônica, ela vai ser positiva para uma e negativa para outra, negativa para uma e nula para outra, ou negativa para as duas espécies que tiverem nesse tipo de relação, tá? Então aqui, né, eu coloquei em 3 cores diferentes alguns tipos de interações, de relações, para a gente discutir e entender como que funciona isso, beleza? Então aqui eu coloquei relações intraespecíficas, lembrando que intraespecíficas são quando as espécies são iguais. Então são seres, são indivíduos da mesma espécie que vão passar por esse tipo de relação. Primeiro que eu coloquei aqui são as colônias, tá? As colônias, elas são agrupamentos físicos. Então eu vou ter vários seres, vários indivíduos da mesma espécie que vão estar se relacionando ali, e isso vai ser benéfico para os dois indivíduos. Tá? Um exemplo disso são as caravelas, tá? Então aquelas que a gente encontra na praia, que parece uma bexiguinha, né? São azuis ou roxas, alguma pode ter alguma coloração mais rosa também, né? A gente tem uma interação entre os indivíduos ali, onde a parte de cima vai fazer com que essa colônia flutue, né? E a parte de baixo vai ficar responsável então pela captação de alimentos. Tudo bem? Então, né, essas duas espécies que estão ali, esses dois indivíduos que estão ali, ou esses vários indivíduos, eles se relacionam de uma forma onde os dois se beneficiam, tá? Outro exemplo são as bactérias, né? Então, as bactérias são um agrupamento onde elas estão todas juntas ali, então todas elas vão conseguir fazer a captação de alimento, vão se reproduzir, né? Vão ao mesmo tempo se proteger, né? Então, é benéfico para os dois indivíduos. Outro tipo de relação intraespecífica são as sociedades. As sociedades são organizações cooperativas, né? Então, todo mundo que está ali tem uma função. Então, todo mundo coopera para que essa sociedade viva em harmonia, tá? Então, pode ter comunidades que são hierarquizadas, né? Então, eu tenho divisão de trabalho ali. Por exemplo, a gente tem aqui as abelhas. Então, numa sociedade, todos os indivíduos se beneficiam, ok? A gente tem ali o canibalismo, que é um outro tipo, né, de relações intraespecíficas, então de indivíduos da mesma espécie. Então, a mesma espécie serve como alimento, tá? Então, a gente pode pensar no louva-a-Deus, né? Toda vez que eu tenho ali um caso de reprodução, a fêmea come a cabeça do macho. Isso é canibalismo, né? Então, um indivíduo, ele vai se beneficiar e um vai ser prejudicado. No caso aqui, a fêmea se beneficia e o macho é prejudicado. Tudo bem? Então, essa aqui é uma relação desarmônica, beleza? E por último, eu coloquei aqui a competição. A competição é todo tipo de disputa, tá? E aqui eu tô colocando essa competição na intraespecífica, só que ela também pode ser interespecífica. Pode ser tanto dois indivíduos da mesma espécie competindo por algo, seja por um macho ou por uma fêmea, seja por um território, seja por um alimento, né? Então é um tipo de disputa, um tipo de competição. Isso pode ser indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, tá? Nesse caso aqui, pode acontecer muita coisa. Um pode ser privilegiado e o outro sai em desvantagem. Um pode sair em desvantagem, pro outro não acontece nada. Ou os dois podem sair em desvantagem, né? Pode acontecer uma luta, os dois acabarem morrendo, ou um sair muito ferido e o outro morrer, né? Acaba sendo aí desvantagem para os dois, beleza?
Vamos passar para o outro lado aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre relações interespecíficas, mas de uma forma harmônica, tá? Então, primeiro a gente vai falar de coisa mais relax aqui, né? Então, interespecíficas são espécies diferentes, tá? Harmônica, porque todo mundo ali, né, ou não acontece nada ou é bom para ele. Vamos pensar. Mutualismo, né? A gente ouve bastante falar de mutualismo. O mutualismo é uma ajuda mútua entre espécies diferentes, beleza? Só que aí eu coloquei optativo e obrigatório, mas pro do céu, o que está acontecendo aqui? Pode ser optativo, pode ser obrigatório, tem outro nome, é mutualismo, não é? Vamos entender. Mutualismo, quando ele é optativo, então eu posso viver junto ou não, tá? E a gente chama de protocooperação. Então, se apareceu a protocooperação, vocês sabem que é esse mutualismo optativo. Eu posso ajudar ali e ser ajudado, ou eu posso viver sozinho do meu jeito. Se for obrigatório, eu só vou sobreviver se eu tiver o outro. Se o outro for embora, já era, morri. Não tem como sobreviver. Então, vamos aos exemplos. Se for um mutualismo optativo, que a gente chama de protocooperação, a gente pode pensar na garça e no boi. Então, o boi tá lá, comendo seu matinho, muito bem. Ele tem carrapato, né? Ele tem ali os ectoparasitas. A garça vai lá e come esses bichinhos que estão ali, esses ectoparasitas que estão no boi. Se o boi não estiver ali, a garça vai comer outra coisa, vai comer outro tipo de inseto. E o boi vai continuar vivendo a vida. Tudo bem? Então, eles conseguem viver de forma separada, mas se eles estão juntos, eles estão tendo uma vantagem para os dois lados. A garça tem alimento, o boi é limpo ali, né? Tiram os ectoparasitas dele. Bacana. Outro exemplo é o pássaro palito mais o crocodilo. O crocodilo fica lá com a bocona aberta, descansando no sol. O pássaro palito vai lá e come os restinhos de alimento que tem lá no dente dele. Isso é bom, porque o pássaro palito está se alimentando e está ajudando a manter ali uma saúde bucal, né? Manter essa saúde do crocodilo. Então, está ajudando os dois lados. Se não tiver crocodilo e se não tiver pássaro, vai continuar do mesmo jeito, ninguém vai morrer. Já quando eu falo de mutualismo obrigatório, um não vive sem o outro. No caso dos líquens, eu tenho fungos e algas ou cianobactérias que vivem ali em harmonia. Então, um faz a fotossíntese e o outro dá abrigo, né? Nas micorrizas, um faz a captação dos nutrientes e o outro dá os carboidratos, né? Então, é sempre bom, só que se eu não tiver o outro, né? Se o fungo não tiver a cianobactéria ou a alga, e se a alga não tiver o fungo, eu não tenho líquen. E se eu não tiver raiz com fungo, eu não tenho essa produção, né? Uma captação de nitrogênio, toda essa questão envolvida aí não acontece, tá? Então eu não tenho a formação das micorrizas, beleza? Por isso então que é obrigatório ou optativo. Vamos continuar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o comensalismo. Comensalismo é quando eu pego o resto de alimento de outros animais. Então, um leão foi lá, caçou, sobrou uma carcaça. Quem vai comer isso? Os abutres, por exemplo, tá? No ambiente aquático, eu tenho as rêmoras. Então, quando um tubarão vai lá se alimenta, as rêmoras ficam ali pertinho para conseguir se alimentar desses restinhos de alimento que vão se soltando daquela carcaça. Tá? Então, é sempre positivo para um, né? No caso, o abutre ou a rêmora, e é nulo para o outro. Então, ali para o leão e para o tubarão, eles não vão ter nenhuma vantagem nessa relação que acontece. Belezinha? E por último, a gente tem aqui das interações interespecíficas harmônicas o inquilinismo. O que é esse inquilinismo? É viver sobre o outro, tá? Nesse caso aqui, é a mesma aqui o positivo e nulo do comensalismo, né? Para as plantas que estão vivendo sobre o outro indivíduo, é positivo, porque eu tenho maior captação de luz, né? O meu pólen, né, pode ser elevado, eu posso ser mais vista e mais polinizada, né? Então a gente tem aqui um exemplo que são as orquídeas. E a gente chama essas plantas que vivem sobre outras de epífitas. Tá? Epífitas. Então, plantas
plantas que vivem de inquilinismo e vivem sobre o outro indivíduo para conseguir maior captação de luz. Belezinha? E aqui, vou ficar desse lado aqui que eu acho que é melhor. Relações interespecíficas, mas agora a gente vai falar de relações desarmônicas, tá? Então, um dos lados sempre vai ser prejudicado nessa relação. Então, vamos pensar. O primeiro que eu coloquei aqui para vocês é a predação. Então, a gente vai ter um predador que vai matar a presa e vai se alimentar dessa espécie, né? Então, são espécies diferentes, porque eu tenho um que mata e se alimenta de outras espécies. Um sempre vai ser beneficiado porque ele vai se alimentar e o outro vai ser prejudicado por conta de diminuir a população e principalmente de morrer, né? Então, é aqui um positivo e um negativo no caso da predação. Aí a gente pode falar de um monte de coisa. Baleia com foca, leão com zebra. Tem um monte de tipo de predação para a gente exemplificar aqui, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre herbivoria. Herbivoria é quando um indivíduo se alimenta de plantas, tá? É positivo para aquele indivíduo que está se alimentando, porque ele vai conseguir captar o alimento dele, ele vai conseguir sobreviver, fazer todas as suas reações metabólicas, crescer, reproduzir e tudo mais. E para a planta vai ser sempre prejudicial, porque aquele indivíduo pode estar comendo uma plantinha que está fazendo, uma folhinha que está fazendo uma fotossíntese, né? Mais afinco ali, eu posso comer um fruto onde eu ia dispersar a minha semente. Então, são partes importantes da planta. Até raízes, por exemplo, né? Eu vou comer a raiz de uma planta, poxa, é por onde eu faço a minha absorção de nutrientes, de água. Então, vai ser sempre prejudicial para um dos indivíduos. Belezinha? E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre o parasitismo, tá? Eu já comentei sobre ele, né? Mas aqui eu vou utilizar o outro como fonte de alimento. Então, é aquilo. Para o indivíduo que está parasitando, é positivo, porque ele vai usar o outro como fonte de alimento. Para aquele que está servindo de hospedeiro, vai ser sempre negativo, porque esse tipo de parasitismo pode até levar à morte. Tudo bem? Então, aqui eu coloquei exemplo de ectoparasitas e endoparasitas. Ectoparasitas, carrapato, pulga, piolho, tá? Todos esses são ectoparasitas. Eles vão ficar na camada externa, normalmente na pele, tudo bem? E os endoparasitas são as tênias, as lombrigas, tá? Elas vão ficar dentro. Todo tipo de parasita, protozoários, né? Eles vão ficar dentro do hospedeiro. Esse tipo de endoparasita pode levar, sim, à morte, tá? Além, né, de transmitir outros tipos de doença. Quando eu falo de parasitismo, a gente não pode pensar só em animais, tá? As plantas também têm alguns tipos de parasita. Então, tem algumas plantas, né, que elas vão se enrolando sobre as outras. Tem um tipo de cipó que ele vai se enrolando e ele vai sugando toda a seiva dessa planta, né, tirando esse alimento para ele e leva a planta que ele está parasitando à morte. Tudo bem? Então, hoje a gente conversou um pouquinho sobre relações ecológicas e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!